Então, né, vamos para o item 3, né, a etapa 3, que é o substrato, né, de como preparamos a cama de substrato. A cama ela deve ter em média de 2 a 5 centímetros, conforme a quantidade, né, de tenebres que vai colocar na caixa. Então a gente coloca ali, mede mais ou menos uns 2 centímetros, e daí conforme vai aumentando a quantidade de besouros, de larvas, daí sim vai aumentando ali a quantidade de substrato a colocar na cama, né? Eu costumo colocar, quando eu limpo a caixa, eu coloco 2 centímetros. E eu vejo se as larvas estão bem acomodadas, se tem espaço, né, se tá ok. E é muito da percepção, né? Daí tem muita larva, elas não conseguem se esconder, então eu acrescento substrato. Mas nunca utilizar mais do que 5 centímetros, né? Porque daí dificulta a circulação de oxigênio, podem haver também umidade, alguma coisa, e daí perder muitas larvas. Então, colocar de 2 a 5 centímetros. Iniciar com 2 ali, ver, né, observar, ver se tem um conforto para elas, se não dá uma aumentadinha ali até o máximo de 5 centímetros. E assim, quais substratos usar? Aqui eu coloquei uma lista, né, do que a gente costuma usar, e a gente já utilizou basicamente todos esses, né, que é ração inicial para pintinho, farelo de trigo, ração para coelhos, farelo de milho, aveia em flocos, farinha de pão, até mesmo pão velho, né, o pão francês velho, e tem muitas opções para eles para utilizar de substrato, né? Eles não são muito exigentes nesse sentido. O que a gente tem que se atentar, e até eu coloquei um destaque aqui embaixo, são os ingredientes das rações, que nem a ração inicial para pintinho. Nós paramos de usar aqui. Até de vez em quando assim, a gente põe um pouquinho, assim, numa caixa ou outra para experimentar, mas porque a maioria das rações tem muito inseticida, né, para aumentar a durabilidade. E o tenebro, ele é um inseto, então ele está suscetível a esses inseticidas, né? Então, às vezes, ocorre muitos casos das pessoas perderem toda a criação devido aos ingredientes da ração. E muitas marcas, por mais que a gente olhe ali atrás os rótulos, a gente sabe que muitas marcas não são verdadeiras ali na colocação, né, dos ingredientes. Por isso que até quando for, vou trocar de ração ou quero experimentar uma ração nova, teste, né? Teste numa quantidade pequena ali, coloque poucos tenébrios para ver como que eles vão se comportar, e daí depois sim faça uma troca em todos, se for o caso. Mas nunca troque toda a sua, né, todos os substratos de todas as caixas com uma ração nova, porque é um risco muito grande, né? Hoje aqui, basicamente, a gente usa o farelo de trigo, né, e o farelão. O farelão, aqui no Rio Grande do Sul, ele é uma mistura para alimentar o porco. São 4 ou 5 ingredientes e ele tem um custo bem em conta. E o farelo de trigo também, dá na base de 2,50 o quilo, então compensa bastante. Porque esses 2 a 5 centímetros da cama ali, dá numa caixa dessas de pedreiro, dá em torno de 3 centímetros, 4 centímetros, né? Umas 600, 700 gramas. Então sai bem em conta, né? Que a gente tem, né, com aquela visão de empresa, ter os custos sempre na ponta do lápis. Então, aqui por uma questão de segurança da questão dos inseticidas e tal, o nosso farelo de trigo aqui, esse farelão, eles são mais puros, né, são mais brutos, então não tem muito disto. O que às vezes ocorre e que também a gente tem que estar atento é a questão da validade, né?
quanto mais novinho tiver, né, mais recente for a data de fabricação, melhor, porque eles acabam sendo contaminados às vezes, nesses mais velhos, por outros tipos de insetos, e esses outros tipos acabam concorrendo com os tenébrios. Aqui é muito comum ter um besourinho bem pequenininho, e eles, a volta e meia, aparecem aqui nas nossas caixas. Eles não fazem mal nenhum assim pro tenebro, só que eles concorrem com a questão da nutrição, né? Estão comendo o mesmo alimento, e também na questão da higiene e tal. Então aí o que a gente faz? A gente tira os tenébrios, né, da cama de alimentação quando ocorre isso, coloca uma outra ração, mas acaba que os ovos que estavam ali na caixa, às vezes a gente acaba perdendo. Mesmo que a gente guarde um tempo, mas às vezes acaba perdendo. Então é bom ter um farelo, né, ou qualquer outro substrato com a menor data de validade possível, se atentar, né, aos rótulos, ver se o que compõe, né, se tiver inseticida, não dá para usar, né, é importante ver isso. E tem alguns criadores também pegam essas rações e colocam no forno micro-ondas, deixando de 30 a 1 minuto ali, para tentar evitar alguma contaminação, alguma coisa dessas rações, desses farelos. É também uma solução, né? E a indústria faz o autoclave, né? Que daí elimina todos, né, outros intrusos que possam ter. Mas assim, em pequena escala, dá para usar o micro-ondas, né? Ou até o forno ali, deixar um minutinho ali para dar uma organizada aí nesse farelo, para não ter surpresa depois, né? Seguindo aqui, outra coisa que a gente tem que ficar atento é a questão do ácaro. O ácaro é um incômodo assim pra gente que é criador de tenebre. E muitas vezes também vem contaminado nessas rações velhas, né? Então tem que ter muito cuidado. Além de o ácaro já ter no ar, já ter no ambiente, as rações velhas são, né, uma fonte ali, né? Cresce muito o risco de virem com ácaro. Então, cuidar também o prazo da validade, como eu disse antes. Mas é isso, assim, os tenébrios comem de tudo mesmo. Aqui a gente tem, eles comem papelão, eles comem isopor, eles comem o que vier pela frente. Claro, o que a gente tem que pensar? Que temos que dar uma alimentação de qualidade para eles, porque eles vão ser alimento para outros animais. E daí aqui a gente tem cliente que tem pássaros de 1.000, 2.000 reais. Daí e esses animais vão se alimentar dos tenebres. Então tem que ter uma responsabilidade no tipo de alimento que tu está dando para o teu tenébrio, porque vai garantir a saúde do tenébrio que vai servir de alimento para um outro animal, né? E conforme tiver o tenébrio, é um risco, né, o dono alimentar um tenebro com uma má qualidade, né? Então tem que ficar atento a essa questão de dar um bom alimento para poder ter segurança de quando vender para a pessoa ter, né? Não, foi bem alimentado, foi bem cuidado, não tem problema nenhum, pode dar para o seu animal ingerir, né? É uma questão sanitária.